preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vai ser mais de um mês de debates presidenciais, ali mesmo até às portas do Natal. Começaram nos últimos dias os frente a frente, as entrevistas e os apoios mais ou menos tardios, entretanto anunciados, ficam para a jogada da semana na segunda parte. Já estão aqui fora do baralho a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria e o Jorge Fernandes. Hoje o Nuno Garopa não pode estar connosco, mas Nuno, já há finalmente data para as eleições para o Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça e Conselho de Estado, dia 19 de dezembro. Os ouvintes de Fora do Baralho sabem que o Nuno está muito atento a este tema. Aposto que quando voltar vai querer falar sobre ele, mas fica aqui esta atualização. Nesta primeira parte do Fora do Baralho, com 3 dos nossos 4 ases, vamos falar da Operação Obelix, um caso que terá lesado o Estado em 3 milhões de euros com a prescrição de medicamentos para a obesidade, para medicamentos para a diabetes, a pessoas que só queriam perder peso, e a mediática visita também de CR7 aos Estados Unidos. Aliás, vamos até começar por aqui. Jorge Fernandes, tens uma carta de espadas para a comunicação social portuguesa pela forma como tratou a ida de Cristiano Ronaldo a Washington. Vamos aqui ouvir um comentário que vai servir de mote à tua intervenção. É que não é qualquer pessoa que é recebida pelo Presidente dos Estados Unidos. E nós, em Portugal, temos muito esta mania de apoucar a importância de Cristiano Ronaldo. E é isso que eu gostava que ficasse bem claro, eu tenho que tentar traduzir isso. Não se pode apoucar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é, de facto, o grande embaixador de Portugal no mundo. É a voz de Rui Santos, comentador de desporto. Jorge, a imprensa por cá exagerou? Exagerar eu acho que é dizer pouco. A ideia de que não se pode apoucar Cristiano Ronaldo e que ele é o embaixador de Portugal no mundo é simplesmente risível. Enfim, mas deixa-me aqui fazer um comentário mais geral sobre isto. Há uma coisa que Cristiano Ronaldo e Trump têm em comum, e não é o dinheiro, nem é o mau gosto estético. Enfim, até podem ter essa parte em comum, mas há aqui outra coisa que eles têm em comum. Ambos já tiveram problemas legais nos Estados Unidos devido à alegada prática de crimes sexuais. No caso de Trump, nem sequer é alegada, porque ele já foi mesmo condenado em tribunal. Portanto, Trump é um predador sexual, foi condenado em tribunal em Nova Iorque. Ronaldo teve o problema em Las Vegas em 2009, com a acusação de violação que mais tarde, enfim, uns anos mais tarde, uma investigação da Spiegel, uma revista alemã, trouxe a público depois de haver uns leaks de uns e-mails relacionados com o futebol. E as provas contra Ronaldo, que foram relatadas amplamente pela revista, são absolutamente contundentes, e o sistema judicial americano não brinca em serviço. Que o diga de resto Dominique Strauss-Kahn, que era então presidente do FMI, e foi mostrado ao mundo com a barba por fazer, a camisa assim meia de fora e algemado, literalmente. E por causa deste mesmo problema, ao contrário do que diz aqui o nosso Rui Santos, que nunca ficou verdadeiramente arquivado, isto é, o processo contra Ronaldo pode ser reaberto a qualquer momento se aparecerem novas provas, e é por causa disto que Ronaldo há mais de 12 anos que não punha os pés em território americano. Inclusive chegou a falhar vários compromissos profissionais com a Juventus, precisamente porque não queria entrar em território americano, porque sabia que poderia ter problemas. E não é por acaso que esta semana, quando entrou em território americano, entrou não como cidadão português, mas com um passaporte diplomático saudita. E toda a gente sabe que quando as pessoas viajam com um passaporte diplomático, tem automaticamente uma imunidade diplomática e, independentemente daquilo que sejam os problemas legais que possam ter no país, à partida nada acontecerá. Portanto, este detalhe confirma, de alguma maneira, esta ideia. E a ideia, quer dizer, esta ida aos Estados Unidos revestiu-se de uma componente absolutamente evidente e que eu não vi falar em Portugal praticamente, que é uma coisa quase até ternurenta, a inocência aparente de certas pessoas. O que acontece é muito simples, com o Mundial de Futebol à porta, o patrão de Ronaldo, os dois patrões na verdade, que é o MBS, que é o chefe da Arábia Saudita, que é um personagem sinistro,
que ordenou, por exemplo, o esquartejamento dos jornalistas na embaixada turca, de um jornalista que era crítico do regime, ordenou o seu esquartejamento na embaixada da Arábia Saudita na Turquia e precisava de garantir que o seu investimento, que tem feito ao longo destes últimos anos em Cristiano Ronaldo, está protegido. E quem é que pode garantir que os problemas legais de Ronaldo nos Estados Unidos deixam de existir? Naturalmente Donald Trump. Quer dizer, esta ofensiva de charme de Ronaldo a Trump faz parte de uma campanha muito bem articulada, isto é muito inteligente. Consideras que não há coincidências? Claro que não, quer dizer, não é por acaso que no jantar em Washington, quem é que estava lá? Ronaldo, o séquito saudita, o presidente da FIFA. Portanto, havia ali um conjunto de gente ligada ao mundo de futebol, no país onde se vai realizar o próximo Mundial de Futebol, onde existem contratos publicitários absolutamente milionários a ganhar, quer para Ronaldo, quer para a própria FIFA, que precisa de jogadores mediáticos como Ronaldo vão ao Mundial, porque o Mundial há a parte dos golos, há a parte da nossa diversão para ver futebol, mas há aquilo acima de tudo é um negócio de muitos milhares de milhões de euros. E Ronaldo tinha que garantir que, independentemente, ao contrário daquilo que aconteceu nos últimos 12 anos, que poderia e que poderá entrar nos Estados Unidos no próximo ano, no Mundial, sem ter qualquer tipo de receio do ponto de vista legal. Quer dizer, não significa que só fosse preso, mas quer dizer, basta uma parangona no jornal para pôr muito dinheiro em causa, não é? Não só dele, mas também dos seus muitos patrocinadores. Vai ser... E se alguém que pode, eu vou acabar, se alguém que pode enfatizar com a necessidade de um perdão presidencial, e convém dizer que o perdão presidencial pode não só ser secreto, mas também condicional, e se alguém que pode empatizar, digamos, com problemas, digamos, com assédio de violação de mulheres, é Donald Trump. Donald Trump é o mestre dessas coisas e, portanto, certamente não terá de deixar de ajudar um amigo num momento de necessidade. Vai ser lançado aqui o primeiro trunfo neste Fora do Baralho, Luís Aguiar Conraria, a propósito da ideia inicial do Jorge, que foi criticar a imprensa portuguesa. Sim, não acho de forma alguma que a generalidade dos comentários na televisão portuguesa, ou na imprensa escrita ou na rádio, tenha sido favorável à visita de Cristiano Ronaldo. Muito pelo contrário, acho que a grande maioria deles foi a criticar e exatamente a referir muitos dos pontos que o Jorge estava a referir. Portanto, acho que dizer, e pegar aqui no Rui Santos, que é um comentador desportivo, e falar dele como representante ou como a caricatura do que na televisão portuguesa se falou sobre o assunto, não. Mas é só isso. De resto, acho que o Jorge tem razão no que disse. Está aqui justificado o teu trunfo. Sabemos que Donald Trump tem tido como alvo as universidades, e não só, e outras coisas, mas as universidades também. Não é das norte-americanas que a Susana quer falar, é mesmo das portuguesas e do manifesto, acho que podemos chamá-lo assim. Susana, esclarece-me tu, o manifesto por uma ciência autónoma, ambiciosa e responsável, à boleia da reforma que o governo quer fazer, acabou com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, e criou a Agência para a Investigação e Inovação. Sim, é isso mesmo. Saiu no Público na semana passada, no sábado, um manifesto, enfim, uma carta aberta, podemos lhe chamar o que nós quisermos. Talvez seja um pouco curto para se chamar manifesto. Há vários signatários dessa tomada de posição, e eu devo dizer, sou uma delas, sou uma das signatárias iniciais, portanto também tenho aqui um certo conflito de interesses, mas quer dizer, o que acontece é que isto é a propósito da famosa fusão da Fundação para a Ciência e Tecnologia com a Agência Nacional para a Inovação, que é um processo que está inquinado desde o princípio. O que é que acontece? Nós todos, acho eu, que temos uma relação mais ou menos próxima e antiga com a FCT, certamente aqui os teus 3 ases, Joker, e se tivesse cá o Nuno também, portanto seriam os 4 ases. Sabem do que falam. Perfeitamente que aquilo tem imensos problemas e, portanto, que reformar a FCT é necessário e é bom, e de resto, muitos cientistas portugueses, incluindo estes que assinaram agora esta tomada de posição, mas muitos outros, já várias vezes, em diferentes momentos, deram muitos conselhos e sugestões no sentido das maneiras, do que seria preciso para reformar a FCT, orçamentos plurianuais, previsibilidade nas datas de abertura de concursos, maior transparência
em certos financiamentos que não passam pelo concurso normal de financiamento de grandes e pequenos projetos de investigação, que são muitas vezes linhas especiais, porque se entende que uma determinada área científica é por alguma razão que é especialmente promissora ou que tem uma característica qualquer especial, mas isso não tem nada de mal, haver esse tipo de classificação. O que é mau é que o processo para chegar, por exemplo, à determinação de uma área prioritária, ele não é escrutinável nem transparente, aí é que está o erro, e depois muitas vezes nós vamos ver que aquilo, enfim, tem algumas ligações mais ou menos indiretas, muitas vezes a pessoas que estão ligadas à tutela, e mais não direi, e portanto isto é sempre complicado. Portanto, nós todos estamos muito contentes com este ensejo do Ministro Fernando Alexandre e da Secretária de Estado Helena Canhão de fazerem uma reforma da FCT. Agora, a maneira como isto está a ser feito, o problema é a maneira como isto está a ser feito. Aqui, designadamente, a principal preocupação que nós colocamos nesta tomada de posição que saiu no sábado tem a ver com a dupla tutela, ou seja, há aqui uma espécie de uma dimensão de estarmos maravilhados com uma dimensão da inovação que depois se vai aplicar diretamente às empresas e à economia, e basta... Eu cheguei aqui, aliás, há uns meses, de criticar a tomada de posição do famoso Conselho Nacional para a Ciência e Inovação, que também ia muito nesse sentido, ou seja, muito na ideia de que nós temos de produzir ciência para ela ser imediatamente aplicável nas empresas, e isso é uma posição péssima, muito errada a muitos níveis, e aqui o que está a acontecer, que nos parece extremamente pernicioso, é uma intenção do governo de colocar esta nova agência que funda a FCT com a Agência Nacional para a Inovação sob uma dupla tutela da ciência e da economia. Ora, isto é um erro sem apelo nem agravo, quer dizer, não, a ciência é uma coisa e a economia é outra coisa, não quer dizer que depois dentro do Ministério da Economia não haja interlocutores com esta agência que vai financiar a investigação, que depois possa pensar em maneiras mais rápidas de levar isto para o mercado, em certos domínios apenas, porque repara, o que é que acontece às ciências sociais, o que é que acontece à investigação fundamental, quando nós temos uma dupla tutela que vai, no fundo, promover aqui uma espécie de aplicabilidade imediata da ciência. E depois nada disto é claro como é que vai acontecer. Portanto, nós arriscamos até a piorar o aspecto imprevisível e burocrático desta nova agência devido à dupla tutela e a esta fuga para a frente de acharmos que agora em Portugal vamos todos os dias produzir patentes para termos aqui empresas de ponta. E já agora, só para terminar, Vanessa, há um site que é o pelaciencia.com que tem reunido várias tomadas de posição da comunidade científica. Infelizmente o Governo nomeou um grupo de trabalho em setembro, depois de ter anunciado as alterações antes do verão, portanto, enfim, aqui um bocadinho empurrado para de facto ouvir os cientistas, mas há de facto uma movimentação junto da comunidade científica em Portugal e eu espero que o Ministro Fernando Alexandre possa perceber que nós estamos muito dispostos a trabalhar com ele em termos de alterar as coisas porque não estamos contentes com elas, agora não pode ser com ideias loucas como por exemplo esta da dupla tutela. E por isso uma carta de ouros para esta tomada de posição e fica aqui esse apelo ao Ministro Fernando Alexandre. Ainda uma carta de paus nesta primeira parte, Luís, para o caso que esta semana levou à detenção de uma médica que é suspeita de um esquema fraudulento de prescrição de medicamentos para a diabetes a pessoas sem a doença que queriam perder peso. Este caso vem justificar a necessidade da unidade de combate à fraude que foi anunciada o mês passado pelo Governo? Bem, nem sabia dessa unidade, mas imagino que já tenham sido anunciadas muitas vezes unidades de combate à fraude. Aliás, agora que penso nisso, nem imaginava mesmo na área que da não saúde, houvesse. na fraude no SNS. Pronto, mas não sei, pronto, eu não conheço esse anúncio, portanto não quero opinar sobre isso. Deixa-me falar deste caso, porque este caso é paradigmático, aliás, tal como é o dos dermatologistas. Quer dizer, esta questão dos fármacos para a diabetes, que estão esgotados porque os médicos os andam a receitar para perder o peso, quer dizer, isto está nas notícias há anos. Eu lembrava-me ter feito um tweet sobre isso e fui procurar, e o tweet que eu escrevi sobre isso é de há 3 anos. Portanto, eu há 3 anos escrevi um tweet a dizer que os médicos, quer dizer, implicitamente a sugerir que estavam a fazer fraude, como não quis ser explícito, o que disse foi que os médicos estavam aqui a ser massivamente negligentes a receitar drogas erradas. Portanto, quer dizer, aqui o que choca é que seja necessário tanto tempo e seja necessário abusos tão
grandes e tão flagrantes para acenderem as luzes vermelhas. Porque, quer dizer, aquele caso do dermatologista com 400 mil euros em 10 sábados, e agora parece que há mais alguns com 200 mil euros, quer dizer, não devia ser necessário um escândalo tão grande para acenderem as luzes vermelhas. E de facto isto leva-nos a suspeitar que realmente o aumento do orçamento da saúde dos últimos anos, que de facto tem crescido imenso, que tem ido para, não digo em grande parte, mas em parte para a fraude, e que há mecanismos de controlo que não funcionam. Que não funcionam e, portanto, que têm de passar a funcionar melhor, é evidente. Daí esta tua carta de paus, de resto foi uma semana cheia... Deixa-me só dar copas a uma coisa, que é chamarem à Operação Obelix. Acho que é de um bom sentido de humor que merece ser assinalado. Portanto, chamar a isto Operação Obelix merece as minhas copas. É um caso que vai ter certamente desenvolvimentos. Fazemos aqui uma curta pausa neste Fora do Baralho, já a seguir a jogada da semana. No pródigo, em frente a frentes nas televisões, legislativas primeiro, autárquicas pelo meio e agora aqui estão eles, 28 debates presidenciais. Começaram esta semana, duram mais de um mês, até dia 22 de dezembro. A prenda de Natal chega só depois, na altura dos Reis, para o candidato ou candidata que vencer as eleições de 18 de janeiro. Jogada da semana no Fora do Baralho foi a estreia de Henrique Gouveia e Melo neste formato dos debates. Luís, dos 4 ases, és quem mais tem dado o benefício da dúvida ao Almirante. Esteve à altura no primeiro debate com Coutinho Figueiredo? Não, acho que esteve bastante fraco. Aliás, acho que de todos os 6 que participaram em debates, acho que o mais fraco terá sido Henrique Gouveia Melo. Houve uma altura que chegou a ser penoso, que foi quando ele acusou os outros candidatos todos de falta de independência. Coutinho Figueiredo confrontam com isso, a dizer que os anteriores presidentes também fizeram parte de partidos e tal, e que não era por isso que deixaram de ser independentes. E Henrique Gouveia Melo foi incapaz de dizer a Coutinho, nenhum dos anteriores presidentes, durante a campanha eleitoral, era eurodeputado de algum partido. Eurodeputado ou deputado, ou quer que seja, ou tinha algum cargo dentro do partido, nesse aspecto, digamos que era uma coisa tão óbvia de ser dita, Mário Soares entregou o cartão de militante do Partido Socialista, por exemplo. Podia ter lançado esse trunfo e não lançou. Sim, mas é penoso, não é? Como é que ele tem essa acusação? E esse é quase que um dos principais argumentos de Gouveia e Melo, e não leva isso preparado para quando está a debater com alguém que é um eurodeputado ativo, que faz parte de uma bancada parlamentar, que representa um partido, e nem sequer consegue lançar isto. Acho que foi penoso. Susana, no o vencedor é do Observador pós-debate, chegou-se à conclusão que Coutinho Figueiredo tirou o lema ao Almirante. É a avaliação que fazes também? É uma piadola que tem a sua graça, porque houve outro momento do debate em que o Coutinho também jogou um bocadinho com as palavras, neste caso não náuticas, mas com o currículo do Almirante noutro domínio, quando disse que ele era a vacina, já não me lembro do quê, mas enfim, também foi buscar a palavra vacina. Portanto, parece que o comandante se presta muito a alguns trocadilhos, não é? Eu acho que não correu claramente bem perdão, o Almirante, chama-lhe comandante, eu sei que é um disparate, é o Almirante, Gouveia e Melo, Henrique Gouveia e Melo. Eu acho que realmente o debate não correu bem a Gouveia e Melo. Houve várias alturas em que ele parecia que não estava bem num debate, estava assim uma espécie de conversa, não tem aquele peço desculpa, vou dizer a expressão em inglês, killer instinct, como o Luís acabou de referir, mas há outra história, quando enfim, o João Coutinho de Figueiredo diz que não encontra lado nenhum que tenha cedido a quaisquer pressões, e existe, é óbvio que isto é um pequeno detalhe, mas se Gouveia e Melo fosse
bem brifado, bem treinado e tivesse pensado bem nas diferentes respostas que ia dar a Coutrinho, há uma história de um afastamento do candidato, que era de um candidato à Câmara Municipal de Lisboa, que até acabou em tribunal, porque foi feita por pressão de um financiador do partido. Fica uma história de umas ameaças, de revelações de vida privada, etc. Isso vem na imprensa e, portanto, é conhecido. E isso mostra que João Coutrinho, pelo menos nesse momento, certamente ponderando os custos políticos de uma revelação da vida privada dessa pessoa, que aparentemente até seria falsa, porque depois houve um processo em tribunal, mas eu não conheço os detalhes, mas que uma alegação sobre a vida privada dessa pessoa pudesse ter um custo político. A verdade é que foi, depois de ter dito que ia manter a confiança naquele candidato, acho que isso ficou mais ou menos claro que tinha sido por cedência a um financiador. Portanto, são coisas daquelas que nós, quando vemos de uma pessoa que faz debates treinada, acaba por ter estas coisas preparadas, não é? E de facto Henrique Gouveia e Melo teve muito pouco aguerrido, não é? Parecia que não sabia bem ao que ia, mas por outro lado também é preciso dizer que ou eu estou muito enganada ou é o primeiro debate da vida inteira de Henrique Gouveia e Melo. E outra coisa, é uma pessoa que vem da esfera militar, e na esfera militar prevalece sobretudo uma ordem hierárquica, não é? Portanto, eu imagino que este tipo de debate de ideias e colocar-se a um nível de escrutínio, de ataque no bom sentido, não é? É algo que não é natural em Henrique Gouveia e Melo. Mas eu não acredito que, tendo em conta assim, o relativo apagamento dele na noite de ontem, ele tenha aqui alguma capacidade de crescer nos debates, por assim dizer, nos que lhe faltam, não é? Mas veremos. Foi de facto uma estreia. Jorge Fernandes, o não político está ou não a saber fazer política? Não sei se tens a mesma visão dos outros dois ases, olhando não só para esse debate, mas também já agora até para a entrevista que Henrique Gouveia e Melo deu esta semana ao Observador. Admitiu fazer só um mandato, acusou o governo de ter querido afastá-lo da corrida a Belém para proteger Marcos Mendes, criticou as políticas de imigração, a pender mais, disse Gouveia e Melo, para a extrema-direita, e até se irritou com uma pergunta sobre a maçonaria. E eu concordo com o Luís e com a Susana relativamente ao debate. Acho que o debate, francamente, correu mal, Gouveia e Melo. E apesar de tudo, o debate foi com João Coutinho Figueiredo, que é uma pessoa completamente educada, cortês, é um senhor. E quer dizer, assim como Marcos Mendes será, Celuá, quer dizer, António José Seguro. Eu não sei exatamente como é que o Gouveia e Melo vai sobreviver a André Ventura, com muita honestidade. Eu por acaso duvido que o André Ventura faça o seu espetáculo habitual contra um almirante. Acho que faz parte do seu eleitorado algum respeito pela hierarquia militar. Vamos ver. Não penso que André Ventura vá precisar de fazer aquele espetáculo que usualmente faz. Vamos ver. Mas eu apostaria que nesse caso, por acaso, André Ventura vai usar a sua versão bem focada. Que às vezes também usa. Talvez é uma aposta. Estás no sítio certo. Talvez se lembre daquilo que os padres lhe ensinaram quando ele era jovem e realmente traga a educação naquele dia. Mas quer dizer, eu acho que o Gouveia e Melo esteve relativamente mal no debate, sem estar horrível, quer dizer, não achei também que fosse uma coisa pavorosa. Especialmente considerando aquilo que a Susana disse, que de facto foi uma estreia absoluta. Tipicamente as pessoas não chegam digamos, ao momento de um debate presidencial sem nunca ter tido pelo menos algum tipo de traquejo anterior, algum tipo de treino anterior. Mas quanto às entrevistas, eu não achei eu não achei que as entrevistas, eu vi a entrevista do Observador, eu até vi com alguma atenção, e eu não achei que as entrevistas tivessem corrido assim tão mal, e eu acho, por exemplo, que aquilo, bem, ele elencou um conjunto de lugares comuns sobre o país, a estabilidade governativa, o desenvolvimento, mas esses lugares comuns não são muito diferentes daquilo que ouvimos, por exemplo, a António José Seguro ou Marcos Mendes. Aquilo é tudo mais ou menos indispensável para dar um certo conforto aos eleitores, a ideia de que está alguém em Belém que pode ser confiável. Quanto a essa acusação que ele fez a Marcelo Rebelo de Sousa e ao governo, no fundo haver uma maquinação de bastidores para tentar evitar a sua candidatura, parece-me absolutamente verosímil. Não é nada que me pareça estranho de ter acontecido, mas também não me parece errado necessariamente, chama-se fazer política. E eles perceberam que havia ali um adversário que poderia ser um adversário de peso e tentaram dar-lhe uma posição para ver se ele preferia aquela posição
E Gouveia e Melo, o motivo pelo qual eu não acho isso necessariamente negativo é porque Gouveia e Melo, em última análise, nunca seria coagido e teria sempre a última palavra para decidir se aceitava, digamos, a proposta que, enfim, supostamente lhe foi feita para se tornar chefe de todos os ramos das Forças Armadas ou para concorrer. Portanto, se houvesse uma coação de alguma maneira. E agora, eu acho que eu termino já aqui. Eu acho que Gouveia e Melo tentou jogar uma cartada e tentou, a candidatura dele alicerça-se nisso, aliás, com Coutinho Figueiredo foi muito bem visível, que é a cartada clássica das presidenciais, que já, por exemplo, Sampaio da Nova tinha elencado exatamente igual, que é aquela cartada populista de eu não sou uma pessoa dos partidos, eu sou uma pessoa acima dos partidos, nunca estive nos partidos, os partidos são uma miséria moral completa. Agora, eu acho que num mundo pré-Ventura, em que apesar de tudo, quer dizer, aquilo que se conseguiu de alguma maneira catalisar um certo voto populista, embora seja muito difícil perceber a distinção entre isto e o Chega, ou melhor, em termos de eleitorado, mas eu acho que este tipo de cartada neste momento provavelmente já não tem o sucesso que há uns anos teria. Susana Peralta, um semitrunfo? Não, semitrunfo, quer dizer, é verdade que Henrique Gouveia e Melo se posiciona nesse lado fora dos partidos, não é? Isso é muito claro e é um discurso claro. Agora, eu não o ouvi também com esse discurso do lamaçal relativamente aos partidos, não me parece. Ele diz que há os vícios e tal, enfim, critica uma certa lógica da vida dos partidos que, por exemplo, nós aqui no Fora do Baralho já várias vezes criticámos, parece-me aproximadamente nos mesmos termos, e diz, eu tenho esta vantagem e estou de fora dos partidos. E já agora, eu acho que isso é verdade, ou seja, eu concedo essa vantagem a Gouveia e Melo, embora também reconheça os riscos populistas, como o Jorge lhe chamou, desse tipo de mensagem. Pronto, e também para dizer que eu concordo com o Jorge relativamente às entrevistas. Eu devo dizer que eu fui sempre aqui muito crítica desta ideia, que horror, um militar a querer ser presidente e assim, e agora estou a ficar com mais simpatia por Henrique Gouveia e Melo, embora não esteja a considerar votar nele, certamente não na primeira volta, mas de facto tenho neste momento, estou mais descansada, por assim dizer. Portanto, perdi um bocado aquele medo. E há muitas marés para desbravar ainda nesta campanha para as presidenciais, ainda temos um mês de debates e depois a campanha propriamente dita, a campanha oficial. Para Gouveia e Melo foi uma estreia, como dissemos, para António José Seguro não foi uma estreia, mas a verdade é que já lá vão mais de 10 anos, desde o último debate, na altura, frente a António Costa para a liderança do PS, e o regresso foi logo frente a André Ventura. Um debate presidencial que aconteceu também esta semana. Luís, há de resto uma sondagem da Intercampos para o Correio da Manhã que já incorpora este frente a frente e que empurra António José Seguro para o 5º lugar, atrás de João Coutinho Figueiredo. Já aqui confessaste no Fora do Baralho que estás a pensar votar no antigo líder do PS na primeira volta. Teve um mau arranque. Deixa-me fazer a declaração de interesses com mais veemência. Não estou a considerar votar, eu vou votar nele e sou apoiante de António José Seguro. E, portanto, podem fazer o desconto que entenderem, está bem? Sim. A sondagem não, a sondagem de trabalho de campo é no dia 17. Penso que o debate foi no dia 17 também, portanto não teve tempo para incorporar nada. O que li é que as entrevistas foram entre 14 e 19 de novembro. E o debate foi no dia 17. Então não dá. Pronto, não capta. Não capta. E o efeito dos debates é uma coisa que demora algum tempo. Também não é de um dia para o outro. As pessoas não ouvem um debate e mudam de ideia. Mas eu também não queria dar aqui grande relevância a isso. Eu acho que o debate lhe correu bem e acho que foi bom para António José Seguro, ou acabou por ser bom, ter de lidar logo com André Ventura. Porque o André Ventura tem sempre aquele estilo, mas fala para um eleitorado diferente. Eu não consigo dizer se André Ventura falou bem ou mal para o seu eleitorado, porque eu tenho dificuldades em entender o eleitorado do Chega. Agora, o António José Seguro fez o que tinha de fazer, que é corrigir um erro, e a culpa também é dele, não é só dele, mas também é dele, que foi o de ter desguarnecido a esquerda. E depois daquela entrevista também, olha, essa também penosa ao público, em que
era ao público, não era? Em que por 3 vezes se recusa a responder e recusa a dizer-se e recusa a assumir-se como de esquerda. Claro que, aliás, como o Jorge aqui chamou a atenção, claro que tinha de recuperar tem de ir buscar esse eleitorado. Quer dizer, ele para chegar à segunda volta precisa dos votos dos socialistas. Não há forma de ser diferente. E este debate com o Ventura é uma boa oportunidade para isso. Permitiu-lhe ser muito taxativo relativamente ao pacote laboral, tomar uma posição de esquerda em relação ao pacote laboral. Em relação às questões da imigração, também é fácil ter um discurso de esquerda quando do outro lado se tem o André Ventura. Basta ser uma pessoa, basta ser decente, basta ser uma pessoa humanista para passar uma ideia de esquerda e, claro, e depois tem de se apresentar da forma mais serena possível. Portanto, eu acho que ele fez o que tinha a fazer. Agora, o efeito que isso terá, sabes que eu já por várias vezes aqui disse que acho que o efeito dos debates é muito pequeno, não é? Mas teremos de esperar ainda alguns dias, se calhar 1 ou 2 semanas, para ver o efeito dos debates. E isto é o primeiro, aliás, foram os 3 primeiros de 28. De 28. Quando acabar o 28º, já alguém se lembrará dos primeiros 3? Não sei, vamos ver. Mas pronto, mas a resposta à tua pergunta é: eu acho que ele esteve bem. Como, aliás, Marcos Mendes também acho que esteve bem, mas agora passa a outra pessoa. Jorge, que avaliação é que fazes deste debate de António José Seguro? E já agora também sobre as sondagens, tendo em conta que Marcos Mendes aparece em primeiro, Ventura em segundo, Gouveia Melo em terceiro, depois Coutinho Figueiredo e depois António José Seguro. Se vês aqui algum tipo de inversão de tendência, tendo em conta que o Almirante inicialmente liderava e bem destacado? Sim, eu acho que há claramente uma inversão de tendência. Eu acho que isso vê-se nas sondagens, está refletido nas sondagens, mas também um bocadinho na narrativa que se vê no país e um bocadinho a narrativa também político-mediática que se vê. Eu acho que é evidente que Marcos Mendes está a descolar, parece-me mais ou menos claro, que Ventura está a consolidar, no fundo, aquele seu eleitorado clássico do Chega, que lhe deu aquela vitória eleitoral. Provavelmente não há de ser uma coisa tão elevada, e que António José Seguro não só não está a conseguir descolar, como não está a conseguir mobilizar o voto do Partido Socialista. E o Almirante, no fundo, havia um conjunto de pessoas que diziam que quando ele começasse a falar, que ia começar a perder gás. E eu acho que isso está a acontecer um bocadinho, especialmente. Eu acho que o problema principal do Almirante neste momento é que não há propriamente um nicho eleitoral, o terreno está tão ocupado, há pessoas para todos os gostos e feitios, desde Ventura na extrema-direita, Mendes, centro-direita, o Coutinho, liberal, quer dizer, que ele não tem verdadeiramente um nicho de mercado no espectro político que olhe para aquilo e diga: esta pessoa tem um conjunto de propostas ou oferece alguma coisa que mais ninguém oferece aqui. Portanto, ele está assim a ocupar uma espécie de... usando aquela coisa do Obelix, há bocado, nos álbuns do Asterix e do Obelix havia aquele jogo que os romanos, que se jogavam, que era aquela ideia de andarem a correr à volta das cadeiras e havia 9 concorrentes e 8 cadeiras. E quando a música parasse, um concorrente ficava sem cadeira. E eu acho que é isso que está um bocadinho a acontecer. A música está a começar a parar para se estabilizarem as posições e o Almirante está sem cadeira, não tem um lugar certo. Bem, no fim ficam 7 sem cadeira, não é? Sim, este jogo é assim. Este é um jogo da cadeira muito competitivo. Desculpa, diz. Pois é. E quem quer todas as cadeiras, pelo menos é quem sempre vai a jogo, é André Ventura. Há de conseguir desmontar a ideia de que está na eleição errada, Susana? Pergunto-te isto também porque foi acusado disso mesmo por António José II no debate, e André Ventura acusou um pouco o tom, disse que o adversário estava a desqualificá-lo. Eu tenho que fazer a mesma declaração de interesses do Luís. Eu sou apoiante de António José Seguro, vou votar nele. Já aqui disse várias vezes, não disse de maneira tão explícita, mas falei muitas vezes desta necessidade que eu considerava que a esquerda se devia unir, etc. E estive na Convenção para a Democracia, aliás, no mesmo painel do que o Luís, no sábado passado. Isto dito, eu acho que não, quer dizer, acho que não. E o próprio Ventura, é engraçado que ele diz, não, mas eu nunca escondi, a minha ambição é ser primeiro-ministro. Até ele próprio traz tira essa carta, por assim dizer, do baralho quando está num debate para uma eleição presidencial. É evidente que isto não tem nenhuma criatividade. Agora, está em segundo lugar nas sondagens, ao mesmo tempo. Pois, é isso, eu tenho consciência que as pessoas que
tendem a votar em André Ventura, percebem a mensagem de André Ventura de uma maneira muito diferente da minha. Portanto, eu tenho um filtro qualquer, eu e muitos de nós, acho eu aqui, para interpretar o que diz André Ventura, que me desqualifica completamente para perceber aquilo que as pessoas que pensam votar nele pensam daquelas coisas que ele diz. E, portanto, não sei muito bem, quer dizer, não sei onde é que nos leva esta minha constatação de que, de facto, André Ventura não quer ser presidente. Eu falava aqui no início do programa dos apoios mais ou menos tardios. Esta semana o CDS decidiu-se, demorou 9 meses para decidir apoiar Luís Marques Mendes, esteve à espera de Paulo Portas, que não avançou. Luís, este apoio pode ajudar mais o candidato que era já apoiado pelo PSD? A resposta em 20 segundos. Em 2? Não, o apoio do CDS não faz diferença nenhuma. Consideras que é irrelevante? Totalmente. O CDS não existe. Jorge, tu também, sim ou não? Absolutamente, quer dizer, o que é o CDS neste momento, eu lamento imenso. Susana? Pois, o CDS só existe porque o PSD lhe deu ali uma mãozinha e estão em suporte de vida, como é que se diz aquela... Sim, acho que a ideia fica clara. Quem existe todas as sextas-feiras é o Fora do Baralho. Voltamos a estar reunidos na próxima sexta, depois das 7. No domingo, Luís Aguiar Conraria ainda responde às perguntas dos ouvintes depois por volta das 8h45 em FM. Fica também disponível em podcast. Envie as suas perguntas, sugestões, críticas, o que quiser para foradobaralho@observador.pt. Eu sou a Vanessa Cruz. Bom fim de semana.